Bem-vindo. Prazer enorme para aqui. É um prazer ser mais do Brasil, com certeza, né? Nada disso. Bondade sua. Antes, retrato uma história que eu ali realmente construiu muito, mas o importante é entregar o que atendendo as expectativas. É isso mesmo. A da fundação também é um diferencial, porque eu já teve fundações também que erraram o traço, Quem tiver que aterrar. não tiveram que romper, fazer Não, uma tem umas que pela aterrar. pela qualidade não foi mal. Planejamento. Você foi um dos desbravadores, né, nesse aí, cara, não contabiliza, entendeu? É sempre aquela história do eu vou indo mais. Aí a gente acaba não tendo como os profissionais e tal, para poder brincar até, né? Mas não é aquela expectativa, né? É mais aquela, porra, tô chegando nos 1000. Aí tem gente que conta de mega em mega, viu? Diz assim, mas 1 mega. Mas tem muito, né? Principalmente ainda está ali numa pegada muito grande, tem aqueles referenciais e fica computando. E às vezes chegam a ter mais do que 120 minutos sem acidente, não sei quantos segundos sem acidente de trabalho. Cara, não é que é, meu irmão, sem acidente de trabalho numa obra, É obrigação. é obrigação. E tipo, a galera tá, ai não, faz semana sem acidente, não, uma semana não, tantos dias e tal. Eu falei, já bem isso. Mas tem um efeito psicológico, né? Você fica monitorando pra... quantos likes teve, quantas curtidas. Então é sempre norteado, principalmente nos aspectos. Mas tu chega como segundo sargento lá? Não, aí é grande e aí é carreira nível superior. Eu saí de disciplina, propósito e principalmente a adaptabilidade. E volto para fazer a universidade, pela Universidade da Paraíba, depois eu faço também gerenciamento pela FGV, faço gerenciamento de finanças INSPER, e aí vai estudando, hoje não parei. Na minha formação profissional, eu sempre ligado, apaixonado pela engenharia, entrei no mercado imobiliário, mas até a concretagem dos prédios, não tinha muita paciência com o acabamento, o volume de obra, né? E tive a oportunidade, e mais ainda no gerenciamento de projetos. Eu tive a oportunidade de passar pelo suporte do Vicente Falcone, que prestava serviço lá para a companhia, né? Sempre foi uma referência para mim, em termos de gerenciamento da rotina, o PDCA e tudo mais. Então, eu fiz muitas torres de concreto para os backbones, se feito todas as ações, as IVAs, e naquela época o PAN, Plano de Antecipação de Metas. Companhias, naquela época, visando... Por conta da privatização. Centralizar o sistema de maneira geral. Como se fosse a luz para... Continuo como engenheiro de implantação. E aí, um olhar muito de ver as novas oportunidades estavam surgindo. E aí, coincidentemente, a minha grande escola e a empresa que eu tenho como referência foi a Cortez de eólica, ali em Guamaré, nos primeiros projetos. 2012, lá em Carazinha Montada. Em 2009 eu estava me formando. Comecei a trabalhar em eólica em 2008. No projeto da INSA, lá na Caraú, Volta do Rio. Mas eu acho que, um parênteses, né, eu acho que você vê a gama que o Denilson passou até entrar. Começou a carreira militar, aí meio que militou. Apesar de ser na civil, mas tinha as interfaces, ou não, você tinha que entender todo o processo, como está dizendo. Mas é isso que forma o excelente profissional. Que pedreiro e vira CEO, é o melhor CEO que existe. Ele não tem a visão lá da ponta, não sabe o que é que o pessoal... Filho chora e a mãe não vê, né? Então, eu acho que isso contribuiu com tudo isso. Assim, tem vários ganchos, né? Ele trabalhando na parte de fundações. Quando eu comecei com eólica, a gente não tinha fundação, era tudo fundação indireta. Eu cheguei a fazer estaca de profundidade em dunas móveis, sabe? Também fiz. Eu sei, muito. Aquela ampliação de Arizona, tu já estava na Cortez? Biratã era gente boa, doido de pedra. As torres, né, em forma de gesantes, que cobriam todo. A gente acompanhava a distância e via a luta. Doutor Rico. Assim, muito da história da Passa eólica passa por isso. Exploração de pegar o novo, da inovação e da performance
ali, e gostam muito do que fazem. Quantos por cento? Quanto a 4%? Não, mas a gente já tem 50 fundações. Não, doutor, é porque 10% da obra é o... Gastei não sei quantos milhões e ainda está com 10%. Então é traçado no início do projeto, né? Aquela filosofia, como é que vai ser? Aí acaba, tipo assim, se é essa, porque não, o pessoal não, porque não. Cara, mas aí, entrando nesse assunto aí de gerenciamento aqui, teve de muito positivo quando a gente fala desse último projeto, do P2 e 3, aquela torre de controle de vocês. Ali é onde eu entrava e olhava, cara, que... Como é que o Fernando, às vezes a gente chegava lá falando como é o João, né? Do planejamento ficou maio e teve o antes que era o... Teve o Bruno era... que saiu, que virou professor, mas esqueci o nome dele. Mas enfim, aí a gente às vezes chegava lá, olhar, aí eu falava, isso tá querendo falar de obra, eu não quero sentar ali, não, já vi. E meio que a gente já tinha uma coisa, e isso é muito bacana, velho. Não é? Da mudança de vocês lá atrás, lá em Arizona. Em Arizona. A diferença quando bateu vocês de inovação, isso foi muito positivo para mim, como profissional. Caralho, meu irmão, não evoluiu uma empresa que vem ligada ao Lean, tá? Então a gente foca muito. A torre parte de um todo de gerenciamento, mas a gente foca muito, como hoje. Eu não falei 3 a 4 vezes nos fundamentos, como é que está a rotina, como é que está a base de gerenciamento do projeto, tá? Pela FGV. A gente entende muito no sistema ágil, tudo Lean, Kanban, mas o fundamento, fazendo com que cada gestor nosso, engenheiro de produção administrativo, entenda o que ele está fazendo e o foco. A importância dele no meio do processo. E a meta. Poder cobrar, a gente pode fazer acontecer outras coisas. Trabalho que é a ponta da lança, que o cara sabe a importância dele do processo e ele tem visibilidade que se ele não executar aquele trabalho, o trabalho do cara que no final das contas vai... Torna a gente muito feliz, Cortez. A gente conseguiu um artigo, inclusive eu participo desse artigo, onde ele foi aprovado com a filosofia Lean, onde a Cortez conseguiu mostrar. Então, é exclusivo do trecho essa informação? Logo vai ser divulgado, vocês vão ver aí, mas isso realmente é uma teoria, mostrando que a prática realmente funciona. E a gente começa de diminuir estoques, porque o cara antigamente queria, o cara de desperdício. Então, assim, eu fiz a minha guia, era aplicando o Lean Construction, que já tinha na função, a questão da produção puxada. Sim. Porque normalmente trabalha com produção empurrada. E isso, porque você perde o controle, entendeu? Mas no fluxograma não tem um tempo que tem que acontecer e o pessoal às vezes atropela. E isso é um prejuízo. Positivo, isso mesmo. Hoje a gente trabalha no fundamento, que é o ramp-up. Grosso modo, se tornasse operacional no mais curto espaço de tempo